Alô, queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Alisson. Hoje iniciando o nosso podcast Conversando com o Pastor, né? E hoje está conosco o cantor Matheus Lopes, presbítero Matheus, congrega ali no Templo Central da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Regimildo, e para nós é uma alegria, uma honra receber hoje, nossa primeira edição, nosso primeiro programa, o Matheus, que hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Nós vamos fazer, na verdade, algumas perguntas interessantes, né? Na verdade, para ele apertar ele aqui com algumas perguntas, tá? E eu quero desde já convidar você a seguir aqui o nosso canal, tá? Participar, compartilhar esse momento, um momento de conversa, objetivando, é claro, a evangelização, a edificação das pessoas. Quero agradecer você que está conosco, você que gosta de ouvir conteúdos, né? Assistir e ouvir conteúdos cristãos que com certeza edificam a nossa vida, tá? Deus te abençoe, forte abraço, compartilha, tá? E seja bem-vindo ao nosso podcast, a nossa sala de entrevista, Conversando com o Pastor. Deus abençoe a todos. Matheus, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Como é que você está achando aqui o estúdio, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Matheus, hoje presbítero, fala um pouquinho aí, Matheus, nessa introdução da tua carreira ministerial. Foi para diácono, presbítero. Fala um pouquinho aí dessa tua carreira ministerial. Bom, primeiramente a paz do Senhor a todos. A minha carreira ministerial ela foi colocada por muitos desafios, né? Onde eu nunca imaginei, onde eu cheguei até aqui, onde eu estaria hoje até aqui, né? Tudo foi pela misericórdia de Deus. Primeiramente, um dos passos maiores ministerial na minha vida que me aconteceu foi o meu casamento, né? Que eu casei, constituí uma família. Aí foi um grande passo para mim a ser consagrado como diácono. Quando eu estava residindo ali na cidade de Filadélfia, fui concedido a diácono no Templo Central, na reunião de obreiros da nossa área aqui da sede. Lá no Itapecuru, né? Não, aqui na sede. Na sede, foi na sede. Lá no Itapecuru já foi para presbítero. Presbítero, isso. Aí foi uma etapa onde a gente adquiriu muita experiência, né? Onde a gente viu que realmente é ser diácono. Ser diácono é servir a igreja, o pastor, entendeu? Quando eu estava ali em Filadélfia, quando eu fiquei tomando de conta, eu zelava da igreja. Fazia tudo, eu, minha esposa, Ana Carla. A gente limpava a igreja, varria a igreja, o que fosse possível. Esse é o papel do diácono, não é só ficar parado, né? E isso somou muito na minha vida, me fez ser eu quem sou hoje. Você não queimou etapas, não cresceu, exatamente. Diaconato, depois exatamente. Presbitério. Matheus, a gente tem observado o seu crescimento assim no ministério. E eu destaco, pessoal, você que está assistindo a gente, é o ministério do Matheus, ele ministra, né, pregador da palavra do Senhor, é cantor e maestro, né? Maestro, toca instrumentos de sopro, né? De sopro. E é um maestro, realmente um dos melhores aqui da nossa região, tá? Matheus, perguntei como foi a tua trajetória ministerial, o pessoal conhecer com quem a gente está conversando. Mas tem algo interessante que eu queria que você passasse para as pessoas que estão nos assistindo, a tua trajetória desde criança, porque a tua avó, ela teve uma participação muito importante, inclusive eu já fui pastor da sua avó, né? Sim. E te acompanhei desde criança, quando eu era pastor ali no bairro das Cupiras, você ainda era criança e ela te levava para a igreja, te ensinava, e foi aquela pessoa que te deu aquele impulso e comprou um teclado, né? Achou um teclado aí. Conta essa história interessante, pessoal, sabe? Como é que começou a história do maestro, do tocador, como que se diz, do músico, né? Matheus Lopes. Foi assim, pessoal, é uma história muito comovente, ela mexe muito comigo. A minha avó, desde criança, ela sempre apostou em mim eu como músico, como cantor, né? Eu me lembro muito bem quando a gente congregava lá na Nova Jerusalém, um bairro aqui da nossa cidade de Carolina, que se chama bairro Nova Carolina. Lá tem uma congregação que se chama... Você tem a foto dela, não tem? Tem. Pessoal, vou colocar a foto para vocês verem, ó. Nossa. Irmã Maria José. Maria José, coloca aí. Maria José, coloca a foto dela pra gente ver aí, ó. Você tá vendo aí, pessoal? A irmã Maria José, tá? Todo mundo conhecer aí direitinho. Tá bom, vamos lá, Matheus. E lá nesse bairro tem uma igreja chamada Nova Jerusalém, né? Onde eu cresci desde os meus 4 anos de idade, que minha avó me levava.
Me lembro muito bem, o nosso primeiro culto que eu cantei, que ela me colocou para cantar, foi num povoado, num assentamento chamado Ouro, muito dentro, muito longe, um pouco distante de Carolina, uns km, sabe? Onde ela me colocou em cima da mesa, onde foi ali onde iniciou a paixão dentro do meu coração de cantar, né? Ela me pegou, eu criança, em cima da mesa, me colocou em cima da mesa, e onde eu comecei a executar ali o primeiro hino, o primeiro louvor. E ali ela plantou uma semente no meu coração, né? Através da música. E foi indo, a minha avó sempre pegando no meu pé, sabe? Como todo mundo sabe, o pastor Alisson sabe aqui que eu não vim assim de uma família totalmente evangélica, sabe? Morei com pessoas descrentes toda a minha vida, mas família é família, né? Mas ela sempre esteve ali no meu pé, pra mim ir pra igreja. Uma guerreira, né? Uma guerreira, nos caminhos do Senhor, me criou ali, sabe? No bruto. Aquela senhora assim que pode dizer que é a irmã do coque, é rígida no evangelho. E ela pegava muito no meu pé, entendeu? Aí foi indo. E quando eu completei na base de uns 9 a 10 anos de idade, eu me lembro como hoje, quando ela chegou lá em casa com um teclado velho na mão, todo sujo de barro, entendeu? E ali eu fiquei me perguntando o que ela ia fazer com aquele teclado. Ela não me falou nada, no entanto. Ela foi direto pro quintal e eu vi ela lavando aquele teclado com uma mangueira, com a vassoura, molhando o teclado. Molhando. Achou olha aí, no lixo, pessoal. entendeu? Achou no lixo o teclado e deu pro... Incrível, né, gente? Entendeu? Olha que história linda, hein? Molhou ele totalmente ali, limpando ele, e deu pro meu tio consertar. Passou uns 2 dias, eu acho que eu tava fora esses 2 dias pra casa de uma tia minha. Quando eu cheguei, o teclado tava funcionando, meu tio colocou ele pra funcionar. E ali a minha avó viu o desejo no coração dela. Deus falou com ela através daquele instrumento de me presentear. Era uma forma gratificante dela me presentear, porque quem sabe da minha vida, minha avó não tinha muita condição de comprar um instrumento novo, não tinha recurso, né, para comprar um instrumento. Deus sabe disso que eu tô falando, e foi a forma que ela achou de me agradar, né? E foi naquele momento que ela plantou uma outra semente no meu coração, né? E foi daí então que eu comecei a pegar as primeiras notas, né? Primeiros passos dentro da música, dentro né? da música, ali sozinho. Outra coisa, naquele tempo aí eu não tinha celular, não tinha nenhum recurso para pagar um professor de música, foi na raça mesmo. E toda nota que Professor YouTube, aprendendo mesmo. Sozinho, né? Sozinho, observando os outros tocarem. Eu ia para a igreja, às vezes na sede. Eu não poderia ter contato com o instrumento, né? Porque eu não sabia tocar, mas eu observava muito. E por eu tanto observar, eu começava a executar algumas notinhas lá com uma mão só. E com isso, a felicidade da minha avó era tanta, eu mesmo executando só algumas notinhas ali, ela chamava toda a vizinhança para me ver tocar. Olha só, né? Toda a vizinhança. Ela muito alegre, né? Alegre e insatisfeita em ver já o resultado Feliz. Do investimento. Só para vocês terem ideia, o teclado não é nem a nível intermediário nem iniciante, era praticamente de brinquedo mesmo, entendeu? Só que ela iniciou uma grande obra na minha vida, né? Tudo que ela fazia, ela plantava uma semente no meu coração, e hoje eu vejo o resultado disso. Hoje, maestro, cantor, não é? Obreiro, resultado de uma avó que acreditou no neto, né? Verdade. Pessoa simples, que acompanhei muito de perto, mas que acreditou. Isso que é importante, é porque assim, a Bíblia fala, interessante, isso aí é a Bíblia se cumprindo, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele, assim diz a Bíblia, né? Então isso aí é uma realidade, tá? É uma consequência do esforço, da ação dela, tá? Na vida do neto, a gente vê isso, tá? Eu já conversei com o Matheus ouvindo essa história, achei interessante você conhecer um pouquinho da história do Matheus, como é que ele começou. E hoje, Matheus, quais os instrumentos que você toca hoje? Hoje eu toco teclado, toco violão. Assim, não posso dizer que eu sou aquela pessoa assim, tipo, estourada aí, sabe? Mas eu sei de tudo um pouco. Teclado, violão e os instrumentos de sopro? Toco trombone, toco trompete, bombardino, tuba, toco saxofone, toco clarinete também, de tudo
um pouco eu sei. Só que o que mais domina mesmo é teclado e trombone, que são dos meus princípios, né? Onde, quando eu tava com meus 12 anos de idade, eu entrei numa banda aqui da minha cidade chamada Banda Shekinah. Você tem algum trechinho de uma música tocando? Tem, né? Algum vídeo? Tem? Tem. Coloca um pedacinho só pra você ver aí. Coloca aí, pessoal. Um pedacinho do Matheus tocando aí. Dá uma olhada aí. Ok, você viu aí? Então é isso. A habilidade. Deus dá o dom, né? Porque um instrumento já é difícil a gente aprender, né? Agora tocar instrumento de corda, teclado, instrumento de sopro, é um empenho muito grande, tá? E realmente é um dom que Deus lhe deu e nós queremos aqui te parabenizar por isso, tá? Amém. E para você que não sabe, Matheus também é meu genro, casou com a minha filha, né? Na Carla Vilas Boas, que é cantora também. Vou marcar para ela vir aqui para a gente conversar com ela também, conhecer um pouco da trajetória da Ana Carla, que é uma cantora que canta na unção de Deus, né? Canta. A unção muito forte. Na hora que ela canta, a gente sente a presença de Deus e isso está raro hoje nesse tempo, né, Matheus? A gente cantar e sentir a presença de Deus. Né? E a gente percebe, né, que ela canta e a igreja sente, né? É porque hoje, no meio gospel, virou uma indústria, né? Muitas pessoas cantam por dinheiro. Isso não é correto. Você, cantar, ser bom naquilo, treinar sua voz na intenção de algo em troca, que se chama dinheiro. E o que eu vejo na vida da minha esposa é que ela canta porque ela quer sentir a presença de Deus, ela quer mostrar o brilho de Deus na vida dela. Existe a diferença do cantor e adorador. Adorador, né? Isso, exatamente. Existe a diferença. Cantor e adorador. Existem cantores, agora adoradores, olha pra cá, adoradores é diferente, né? Exatamente. Existe o cantor e o adorador, e a Ana Carla a gente percebe que ela é uma adoradora mesmo, canta e a gente sente a presença de Deus, tá? E, Matheus, como é que foi a trajetória aí da Ana Carla, como é que foi os primeiros passos aí? Né? O pessoal tá curioso em saber aí, as colegas dela que tá assistindo a gente agora aí, como é que começou aí? Só pra mim entrar na minha trajetória de casado, eu queria falar um pouco que onde eu tô hoje, quero falar para vocês que estou em processo, né? Estou em construção, onde eu quero chegar. E existe uma coisa que a gente tem que aprender uma coisa, sucesso é onde a gente almeja chegar, né? Quando eu estava lá no passado, quando a avó plantou aquela semente no meu coração, eu almejava chegar onde eu tô hoje, e isso se tornou um sucesso na minha vida. Entendeu? Sucesso não é ter muito dinheiro, não ter grandes recursos materiais. É ver onde você chegou, é onde você está hoje, e isso é sucesso. Entendeu? E eu tenho muito sucesso a ser conquistado ainda. Está em processo de crescimento, né? Processo de crescimento, né? E você só chega num lugar se você tiver humildade no seu coração, né? Porque eu não nego ajuda para ninguém. Se tem um amigo precisando de alguma ajuda, eu vou lá e ajudo através da música, entendeu? Através da palavra, porque assim, eu como músico, eu não penso só na musicalidade, mas na minha vida espiritual, entendeu? Eu sonho em ser um dia pastor, tenho esse sonho também, entendeu? Onde vai agregar em muitas coisas. Esse é o meu sonho, ser pastor de uma igreja, liderar, ser líder. E Deus, Ele molda nosso coração da forma que Ele quer e deseja. Então, voltando ao assunto da Ana Carla, como é que você conheceu ela aí? Meu trajeto com a Ana Carla foi o seguinte: a gente sempre foi amigo desde criança, no tempo que meu sogro que era meu pastor lá na Sucupira. Sucupira, Jardim Getsemane? Isso, era outro bairro aqui da nossa cidade. E a gente teve sempre amizade desde criança, né? Eu mais ela, eu mais a Ana Carla. Só que quando foi em 2018, 19, se não me engano, 19, a gente gostava muito de marcar assim, pra gente cantar no culto. Era eu e outros amigos, e ali a gente marcava uma roda pra gente ensaiar, sabe? E sem perceber foi rolando ali uma conexão, sabe? Quando a gente cantava junto, quando a gente marcava de tocar junto, rolava aquela conexão ali, e graças a Deus isso foi aprovado por Deus, né?
E eu lembro certo dia que a gente começou a conversar pelo WhatsApp, sabe? A gente apresentava isso tudo para Deus e deu tudo certo, sabe? A gente começou a namorar num período aí, um período acho que foi de 3 a 4 anos. A gente namorou esse período. A gente noivou dia 15 de abril de 2023. A gente noivou. E para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a honra do nosso casamento, dia 15 de setembro de 2023, no mesmo ano em que eu noivei. Foi um período de muitas lutas, altos e baixos, mas Deus sempre esteve conosco até aqui. Hoje eu sou casado com uma mulher que me apoia. Eu sempre falo em todo lugar que eu vou ministrar, cantar, que ai de mim se não fosse a minha esposa do meu lado, né? Estamos em processo de crescimento. Deus, Ele sempre tem cuidado da gente. Sempre. O que eu quero falar para os casais é que se amem, né? De verdade, se respeitem da forma que for possível. E um casal, ele só vence os obstáculos da vida se viver debaixo dessa palavra, né? E obedecer a Deus. O casal, ele só vive os propósitos de Deus debaixo da obediência de Deus, né? Então, se eu cheguei até aqui hoje com ela, a gente vai completar 2 anos agora, dia 15 de setembro desse ano, de 2025. Só que foram 2 anos assim que eu posso dizer, foi bom, mas foi de muita luta, muitos detalhes que a gente pensou que não ia chegar, mas Deus sempre esteve do nosso lado. A gente sempre confiou em Deus, a gente sempre esteve feliz, mesmo em todo o trajeto. É isso aí que foi o meu trajeto de casado com a Ana Carla. É isso é importante. Matheus, você gosta de cantar também, né? Gosto. Você tem algum playback aí? Tem. Você coloca, gente, vamos colocar aqui no volume externo. Mas vamos colocar aqui um trechinho do Matheus cantando, só um pedacinho pra você ver aí. Coloca pra gente aí, Matheus, no celular. Vou colocar aqui nos estúdios. Gente, nós estamos nos adaptando ainda, tem muita coisa, microfones aí pra chegar, muita coisa que vai chegar pra gente cada dia melhorar, mas desde já, para você estar em sintonia. Quero agradecer a todos pela audiência e vamos que vamos, Matheus aí dar uma palhinha aqui pra gente, tá? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para alguém, porque aqui é a história de um jovem que tá desde criança na humildade, dando espaço na igreja, e hoje Deus tem honrado, tá? Porque é um maestro, pregador, presbítero, professor de música. Professor de música, é isso aí. Hoje ele é professor ali na cidade de Filadélfia, Colégio do Estado, tem feito um trabalho maravilhoso para a glória de Deus, né? Vamos ouvir um trechinho, Matheus, louvando a Deus, tá? Deus abençoe a todos, obrigado pela sintonia, podcast Conversando com o Pastor. Vamos que vamos, canta um pouquinho pra gente aí, Matheus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É isso aí, você ouviu Matheus cantando, louvando ao Senhor. Gente, até a próxima, até o próximo programa. Mais um convidado da gente. Deus te abençoe. Forte abraço, pastor Alisson. Até a próxima. Matheus, se despede aí. Só obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência, todos que esteve nos acompanhando aí.
deixe seu like, viu, sua curtida, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Seu amigo mais próximo. Valeu! Deus abençoe, gente. Forte abraço. Até a próxima.